Desde o início da fé cristã, uma promessa ecoa através dos séculos: Jesus voltará. Mas existe um detalhe dessa promessa que desperta espanto, curiosidade e até incredulidade. A Bíblia afirma em Apocalipse 1:7 que todo olho o verá. E a pergunta surge imediatamente: como isso será possível? Como bilhões de pessoas, espalhadas por diferentes nações, culturas e fusos horários, poderão contemplar ao mesmo tempo a volta gloriosa de Cristo? Não estamos falando de um show transmitido pela televisão, nem de uma notícia que corre pelas redes sociais. Estamos falando de algo que ultrapassa qualquer tecnologia, qualquer explicação humana, qualquer lógica da ciência. Esse é o grande mistério bíblico que vamos desvendar juntos ao longo desta série de capítulos. Vamos percorrer as profecias, mergulhar nas visões do Apocalipse, ouvir as palavras de Jesus e dos profetas e contemplar pela fé como será o maior acontecimento de todos os tempos. Você vai perceber que a volta de Cristo não será um evento escondido ou restrito. Não será simbólico nem secreto. Será grandioso, cósmico, glorioso e todos, absolutamente todos, o verão. Prepare-se. O que você vai ler não é apenas informação, é um chamado à reflexão. Estamos diante do mistério mais poderoso da história. Como Jesus será visto por todos ao mesmo tempo na sua volta. Não perca nenhum capítulo dessa jornada. Segue agora e descubra esse mistério bíblico desvendado. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. A cidade pulsa. Carros correm nas avenidas, pessoas atravessam apressadas, telas piscam em cada esquina. Enquanto o mundo segue indiferente, há uma promessa gravada nas Escrituras desde os tempos antigos. Jesus voltará. O apóstolo João, exilado em Pátimos, escreveu que ele viria com as nuvens e que todo olho o veria. Não alguns, não apenas os que creem, não apenas um grupo privilegiado, todos, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, em todas as línguas, em todas as nações. Imagine o impossível: bilhões de pessoas espalhadas por continentes presenciando o mesmo acontecimento. O pescador no mar, o agricultor no campo, a criança em sua cama, o idoso em sua janela, o governante em seu palácio e o mendigo em sua rua. Nenhum olhar ficará de fora. A cena não será comum. Não virá em silêncio. Não dependerá de câmeras ou transmissões. O céu se rasgará como pergaminho e a glória de Cristo preencherá a atmosfera. Seu brilho ofuscará o sol, sua voz ecoará mais forte que todos os trovões, e a terra inteira será sacudida pela majestade de sua presença. Os que o traspassaram o verão, aqueles que zombaram, os que rejeitaram, os que viveram sem dar importância. As tribos da terra se lamentarão, porque não haverá como fugir. Nenhum abrigo, nenhuma desculpa, nenhuma distração servirá. Será súbito como o relâmpago. Um clarão que atravessa o céu de ponta a ponta, visível em todas as direções, impossível de ser ignorado. O olhar humano, acostumado a telas e distrações, será forçado a se encontrar com o Filho do Homem. E no coração de cada pessoa haverá uma reação. Para alguns, será a esperança cumprida, o dia aguardado com lágrimas de alegria. Para outros, será o confronto inevitável com a verdade que desprezaram. Mas ninguém ficará indiferente. Esse é o grande mistério. Como todos verão ao mesmo tempo? O texto não dá explicações humanas. Ele apenas afirma: não será tecnologia, não será ciência, não será a engenhosidade humana. Será o poder de Deus, o mesmo poder que criou céus e terra, o mesmo poder que sustenta o universo. A volta de Jesus não será local, será cósmica, não será escondida, será universal.
Não será silenciosa, será acompanhada de trombeta, de vozes de anjos, de terremotos e do abalo de todos os reinos. O mundo, distraído em seus afazeres, será interrompido. O comércio, as guerras, as festas, os planos, tudo parará no instante em que os céus se abrirem e o Rei aparecer em glória. Todo olho o verá. Uma frase simples, mas que contém o peso da eternidade. Nenhum olhar escapará, nenhum coração permanecerá intocado. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. O Monte das Oliveiras estava diante dos discípulos, e o vento da tarde agitava as folhas quando Jesus falou sobre o fim. Eles o haviam questionado: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E ele respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos: relâmpago. Essa foi a comparação escolhida. O clarão que risca os céus e ilumina até mesmo os cantos mais escondidos. Quando um relâmpago corta o horizonte, não há quem não perceba. É imediato, avassalador, impossível de ser ignorado. Assim, será o retorno de Cristo, súbito e irresistível, visível de um extremo ao outro. Os discípulos escutaram atentos, mas talvez não tenham compreendido a dimensão da promessa. Eles viviam em uma Palestina simples, onde vilas se comunicavam a passos lentos e o mundo parecia menor. Como imaginar que um evento pudesse ser visto simultaneamente por todos os povos? Séculos se passaram. Povos surgiram e desapareceram. Impérios caíram. Nações se ergueram. A ciência avançou. O homem viajou ao espaço. Criou meios de comunicação instantânea. E ainda assim, mesmo diante de toda a tecnologia, a profecia permanece maior do que qualquer invenção humana. Não será a televisão, não será a internet, não será o satélite que mostrará Jesus. O próprio céu será a tela e a glória de Deus o projetor. A profecia não fala de um acontecimento localizado, mas de um espetáculo cósmico. Não é apenas Jerusalém que verá, não são apenas os fiéis reunidos em oração. Todo o olho, o descrente, o indiferente, o zombador, será testemunha. O livro de Daniel, centenas de anos antes, já havia registrado uma visão semelhante. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Daniel 7,13. O mesmo Filho do Homem anunciado por Daniel é aquele que Jesus confirmou diante dos discípulos. As profecias se entrelaçam como fios de um mesmo tapete, revelando uma cena grandiosa e inevitável. O profeta Zacarias também escreveu: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Zacarias 14:4. Não é uma metáfora vaga. É a descrição de um retorno concreto, físico, glorioso. O mesmo monte onde ele subiu aos céus será palco de sua descida. Os anjos anunciaram aos discípulos: esse Jesus há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele subiu em nuvens, ele voltará em nuvens. Não há ambiguidade. A profecia é firme, clara, insistente, e cada palavra cumpre o mesmo propósito: deixar evidente que não será secreto, não será simbólico, não será espiritualizado. Será real. Os céus se abrirão, e aquele que foi exaltado à direita do Pai surgirá em majestade diante de todos os povos. O relâmpago no horizonte, a glória no céu, a trombeta soando, o Filho do Homem vindo nas nuvens. As profecias não deixam espaço para dúvida. A volta de Jesus será um evento visível, universal, incontestável. O silêncio da terra será rompido por algo jamais visto. O céu, que hoje parece firme e inalcançável, se enrolará como um pergaminho que alguém abre e fecha com as próprias mãos. Não será uma nuvem diferente, nem um eclipse raro. Será o próprio firmamento se abrindo diante da humanidade inteira. Montanhas que pareciam eternas se moverão.
Ilhas que permaneceram firmes por milênios serão arrancadas do lugar. O que era sólido tremerá. O que era intocável se dobrará. O planeta inteiro se curvará diante da revelação do Filho de Deus. Não haverá canto escondido. O horizonte se abrirá em todas as direções, como se a criação fosse apenas uma cortina prestes a ser retirada, e por trás dela o Rei aparecerá. João descreveu esse momento com palavras limitadas, mas carregadas de poder. O céu se retira. É como se a realidade cedesse, como se a própria estrutura do universo fosse desfeita para dar lugar ao Senhor da Glória. Os povos que antes riam se calarão. Os que negavam se curvarão. Os que zombavam se lamentarão. E os que esperavam levantarão suas mãos em júbilo. No instante em que os céus se abrirem, não haverá dúvida. Será impossível negar. O próprio espaço se dobrará, revelando que nunca foi barreira para o Criador. E nesse abrir do céu, todo olho verá. O sol se escurecerá. E a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. A glória de Cristo não pode ser comparada a nenhuma luz criada. O sol que ilumina o planeta inteiro será ofuscado. A lua perderá seu brilho. As estrelas cairão como tochas apagadas. E em meio ao escurecimento do universo surgirá uma luz que nenhuma sombra pode resistir. A glória do Filho do Homem. Não será uma claridade suave, mas um resplendor irresistível. O mundo inteiro será banhado em um brilho que não fere os olhos, mas penetra na alma. Essa luz revelará tudo: corações endurecidos, vidas escondidas, obras ocultas. Nada poderá escapar. Os profetas já anunciavam essa manifestação. Isaías escreveu: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá. Isaías 45. Toda a carne, do primeiro ao último. Essa glória não se limita a raios luminosos. É presença, é majestade, é poder. É a mesma glória que encheu o templo no tempo de Salomão, a mesma que guiou Israel pelo deserto em forma de nuvem e fogo. Agora, porém, não estará restrita a um lugar. Envolverá a terra inteira. O olhar humano, tão acostumado a buscar luz em telas artificiais, será incapaz de ignorar a verdadeira luz. Não haverá comparação, não haverá dúvida. A glória de Cristo se imporá sobre todo o firmamento. A volta de Jesus não será apenas vista, será sentida. O corpo estremecerá, a alma tremerá, o coração compreenderá que nada neste mundo possui brilho comparável. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, 6. As fronteiras não terão mais valor. Povos e línguas diferentes, culturas distantes, civilizações inteiras. Todos verão o mesmo acontecimento. O mundo, dividido por guerras, política, religião e interesses, se unirá em um único ponto: os olhos fixos no céu. A terra inteira ficará em alerta. Não será uma mensagem limitada a um povo específico. Será universal, alcançando desde as metrópoles iluminadas até as aldeias escondidas na selva. O pescador à beira-mar e o cientista diante de seus equipamentos verão a mesma cena. O poder de Deus não precisará de intermediários. Ele próprio mostrará seu Filho a todos. O planeta inteiro de repente parará. Aviões nos céus, carros nas estradas, navios nos mares. O relógio da humanidade perderá o sentido diante da eternidade que se revela. O profeta Isaías já havia declarado: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá. Isaías 45. Não há exceção.
Nenhum lugar ficará oculto, nenhum ser humano deixará de perceber. E o que será visto não é apenas um fenômeno luminoso, mas a volta do próprio Cristo em glória. A presença dele será como fogo que consome tudo ao redor, mas que ao mesmo tempo ilumina e aquece os que o esperaram com fé. Os céus abertos, o som da trombeta, a glória incontida. Tribos, povos e nações se levantarão em espanto, temor e maravilha. A terra inteira saberá que a hora chegou. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 e 16. Quando Jesus aparecer, dois sentimentos dominarão a humanidade: fé e medo. Os fiéis, que aguardaram com paciência, levantarão suas cabeças e dirão: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos. Isaías 25, 9. Haverá lágrimas de alegria, abraços, cantos de vitória. O coração daqueles que mantiveram a esperança se encherá de paz indescritível. Mas para os que rejeitaram, para os que zombaram, para os que se prenderam ao orgulho, haverá desespero. Reis poderosos, pessoas de influência, todos buscarão esconderijo. Procurarão cavernas, rochas, sombras, mas nada será capaz de ocultar a verdade. O rosto de Cristo será inescapável. O mesmo evento que será glória para uns, será terror para outros. A diferença não estará no que se vê, mas no que se carrega no coração. A fé transformará a visão em esperança. A incredulidade transformará a visão em juízo. O contraste será absoluto. Alegria e pavor, esperança e desespero, redenção e condenação. Todos verão, mas cada um reagirá de acordo com a decisão que tomou em vida. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 e 16. Quando Jesus aparecer, dois sentimentos dominarão a humanidade: fé e medo. Os fiéis, que aguardaram com paciência, levantarão suas cabeças e dirão: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos. Isaías 25, 9. Haverá lágrimas de alegria, abraços, cantos de vitória. O coração daqueles que mantiveram a esperança se encherá de paz indescritível. Mas para os que rejeitaram, para os que zombaram, para os que se prenderam ao orgulho, haverá desespero. Reis poderosos, pessoas de influência, todos buscarão esconderijo. Procurarão cavernas, rochas, sombras, mas nada será capaz de ocultar a verdade. O rosto de Cristo será inescapável. O mesmo evento que será glória para uns, será terror para outros. A diferença não estará no que se vê, mas no que se carrega no coração. A fé transformará a visão em esperança. A incredulidade transformará a visão em juízo. O contraste será absoluto. Alegria e pavor, esperança e desespero, redenção e condenação. Todos verão, mas cada um reagirá de acordo com a decisão que tomou em vida. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. As nuvens, que hoje parecem simples elementos do clima, naquele dia terão outra função. Serão o trono móvel do Rei, o pano de fundo de sua glória, o tapete real que sustenta a vinda do Filho do Homem. O mesmo Jesus que subiu às alturas em meio a nuvens diante dos discípulos em Atos 1 é o que voltará da mesma forma. Não será diferente, não será simbólico. Ele virá sobre as nuvens, visível, majestoso, incontestável. As nuvens não ocultarão,
mas destacarão sua presença. Brilharão com a luz refletida de sua glória. Cada olhar que se levantar para o céu verá o mesmo espetáculo. O horizonte inteiro se tornará palco da realeza de Cristo. Os anjos estarão ao redor, milhares e milhares, acompanhando-o com cânticos que ecoarão por toda a criação. Não haverá mais silêncio no universo. A glória do Cordeiro será proclamada em voz alta, e as nuvens serão testemunhas do maior acontecimento da história. As profecias convergem nesse ponto. O Rei vem sobre as nuvens, não em segredo, mas em poder. Não em oculto, mas em luz. Não para sofrer, mas para reinar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. O momento tão aguardado chegará. O som da trombeta ressoará, os mortos em Cristo se levantarão de suas sepulturas, incorruptíveis, cheios de vida. Em seguida, os que estiverem vivos e fiéis serão transformados num piscar de olhos. Corpos frágeis serão revestidos de imortalidade. O que era mortal se tornará eterno. O que era sujeito à dor será livre de sofrimento. Homens e mulheres, jovens e idosos, de todas as épocas e nações, se levantarão em uníssono para encontrar o Senhor nos ares. A cena será indescritível. Uma multidão incontável subindo das 4 direções da terra, formando uma grande assembleia celestial. O encontro entre o Criador e sua criação redimida. Não haverá distância que impeça, não haverá barreira que se coloque. O chamado será irresistível, e todos os que pertencem a Cristo se reunirão com Ele. Esse será o clímax da esperança cristã, estar para sempre com o Senhor. E não haverá mais maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse 22, 3, 4. O mistério que começou com uma promessa se cumpre em glória. Não era ilusão, não era metáfora. Todo olho viu, todo ouvido ouviu, toda língua reconheceu. Jesus voltou, não pela força da ciência, não pelo alcance da tecnologia, mas pelo poder absoluto do Deus que sustenta o universo. Ele rasgou os céus, brilhou acima do sol, fez soar a trombeta e reuniu seus escolhidos. O que era dúvida virou certeza. O que era esperança virou realidade. O que parecia impossível se tornou fato diante de bilhões de olhos. O mistério foi desvendado. O Senhor da Glória veio e todos o viram ao mesmo tempo, e a eternidade começou ali. Chegamos ao fim dessa jornada onde vimos passo a passo como a Bíblia revela o maior acontecimento de todos os tempos, a volta gloriosa de Jesus Cristo. O céu se abrirá, a trombeta soará, a glória de Deus iluminará toda a terra, e a promessa se cumprirá diante dos olhos de todos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Não é apenas uma profecia distante, é uma certeza que precisa nos preparar hoje. A questão não é se todos verão. A palavra já garante isso. A questão é: como estará o seu coração quando os olhos se encontrarem com o Rei da Glória? Agora eu quero saber de você. Qual parte mais te impactou nessa revelação? O céu se abrindo, a trombeta ecoando, a promessa de que todo olho verá? Comente aqui embaixo, quero muito conhecer a sua visão. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o seguir, porque ainda temos muito mais conteúdos para fortalecer sua fé e desvendar outros mistérios da Palavra de Deus. Jesus vem em breve. E quando Ele vier, todo olho o verá. Você precisa estar pronto.